Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta importante aula, nós contamos aqui então com a presença da Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Muito bem, ela irá interpretar para nós aqui na linguagem de Libras. E nós vamos falar então sobre o quê? Sobre os climas do continente africano, Então, vamos tratar aqui então desse importante tema e comparar, por exemplo, com os climas de onde você mora, no Brasil, ok? Muito bem, então o objetivo da nossa aula desse momento então é identificar os tipos climáticos do continente africano e também analisar e compreender essas características que cada um desses climas tem, ok? Nós vamos ver tudo isso. Muito bem, então perguntas norteadoras para que a gente possa então aprofundá-las. Vamos ver aqui então. Vocês sabem a diferença então entre tempo e clima? Então, nós vamos ver essa diferença então, dando um passo para trás nos conhecimentos, para dar 2 passos para frente, para poder então entender os climas africanos. Então, sabem também quais são os climas desse continente, E será que os climas da sua região, têm semelhança, têm diferença com os climas africanos? Vamos comparar então para ver. Bom, então vamos primeiramente explicar então a diferença entre clima e tempo, ou entre tempo e clima. Então, vamos começar pelo tempo. O tempo atmosférico, ele é efêmero. O que eu quero dizer com isso? Ele muda muito rápido. Por exemplo, se agora, nesse momento que você está assistindo, está chuvoso na sua região, pode ser que à tarde fique nublado ou até mesmo ensolarado. Se está frio, pode ser que chova, perdão, se está calor, pode ser que chova e baixe a temperatura, Então, repare, muda de hora em hora o tempo. Ok? Então, as características do tempo são voláteis, modificam-se muito rápido. Já o clima já é diferente. Você precisa pegar todas as condições da atmosfera em dados, estudar isso por 30 anos pelo menos, tirar os dados desses 30 anos e fazer uma média dessas condições da atmosfera nessa região que nós estamos considerando. Então, isso é o clima, tá bom? Então, são as condições gerais da atmosfera em determinada região. Muito bem, explicado então a diferença entre tempo e clima, vamos entender aqui os climas africanos. Olha só, então aqui temos aqui um mapa mostrando todos os climas africanos, olha só. O equatorial, o tropical, temos o clima subtropical, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo e o temperado. Esses climas, nós iremos então ver um por um, ver os detalhes deles. E eles sofrem influência dos seguintes fatores, olha só, da latitude, que é a distância a partir da linha do Equador, qualquer distância aqui, a partir da linha do Equador, medida em ângulo, Do relevo, então, ou seja, das montanhas, mais alto nas montanhas, mais frio, quanto mais baixo, no geral, mais quente. Das correntes marítimas, Então, por exemplo, as correntes marítimas aqui influenciam em trazer uma região mais fria para essa região aqui, e aqui uma região mais quente, Trazendo então mais chuva para essa região. E também as zonas de alta e de baixa pressão atmosférica, gerando, por exemplo, desertos como o Saara, uma região aí de baixa pressão, de alta pressão atmosférica nessa região aqui, ok? Muito bem. Agora vamos entender o seguinte, como é que os climas se formam, Repare, a Terra, por ser um planeta redondo, todo o planeta é redondo, mas a Terra, por ser um planeta redondo, recebe a luz solar de uma distribuição desigual. Então, na linha do Equador, vamos imaginar que isso aqui seja a superfície do planeta, a incidência da luz solar ela é mais reta, ok? Ela é mais perpendicular à linha do Equador. Então, recebe mais incidência da luz solar e fica mais quente. Por isso que os climas aqui na região da zona tropical são climas quentes, como o próprio clima tropical e o clima equatorial. À medida que você vai se afastando em direção aos 2 polos, acompanhando a curvatura do planeta, essa incidência fica mais oblíqua, ou seja, mais inclinada. A luz do Sol ali dá uma menor incidência do calor. O resultado fica mais frio em direção aos polos. Então vai se resfriando à medida que vai em direção aos 2 polos, tá bom? Então repare, o continente africano está, em sua maior parte, dentro da zona intertropical, ou também chamada de zona tropical do planeta. Portanto, no geral, os climas da África são climas quentes, apesar de existirem também os climas temperados e o de montanha, o clima frio. Vamos ver então aí, tá bom?
Então aqui temos um outro mapa mostrando então a divisão de cada clima, tá bom? Reparei, né? Por exemplo, o clima subtropical, né? Tem aqui na região da África do Sul aqui, né? E também temos o clima desértico, que é um dos maiores climas da África. Temos o clima equatorial e assim por diante. Então observe bem, né? Perto da linha do Equador, climas quentes. E vão se distanciando e ficando cada vez mais frios. Então repare, se aqui tem o clima equatorial, aqui tem um clima tropical e aqui também tem um clima tropical. Se aqui tem um clima semiárido, aqui também em bege tem um clima semiárido. Se aqui tem um clima desértico, aqui também vai ter o clima desértico. E até chegar aos climas como o Mediterrâneo aí, né? E o clima subtropical em direção aí, no sentido de indo em direção às extremidades do planeta, tá bom? Muito bem. Então vamos começar então, né? Olha só, já os climas mais amenos, olha só, como o Mediterrâneo, né? E o clima também frio de montanha, se localizam no caso aqui nas duas extremidades, norte e sul do continente, e na região de montanhas, como essa região aqui, leste da África, tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender também. Bom, então a primeira atividade que a gente vai propor aqui então, repare nesse mapa, né, mostrando então as zonas climáticas do planeta. A proposta é a seguinte, analisando o que estudamos até agora sobre os climas do continente africano e sua distribuição, observe no mapa as zonas climáticas e, com suas palavras, quais semelhanças climáticas a África possui com o Brasil. Então justifique daí a sua resposta. Então, você já conhece, já deve conhecer aí então do 7º ano, né, as condições dos climas do Brasil e compare isso então com os climas africanos, tá bom? Em seguida retornaremos com a correção.
aí, meus queridos alunos, conseguiram responder então quais as semelhanças entre os climas africanos e os climas do Brasil? Vamos acompanhar aqui então a nossa resposta sugestiva. Olha só. Então, de um modo geral, Brasil e África possuem climas quentes. Por quê? Olha, repare nessa zona aqui, ó, vermelha, né? É a zona mais quente do planeta por conta da latitude, né? A próxima linha do Equador é mais quente, porque recebe mais incidência da luz solar. Consequentemente, vai ter aí os climas como o equatorial, tem tanto na África como no Brasil, na região da Amazônia, e lá na região da África, na região da floresta do Congo. Temos os climas tropicais também, né? À medida que vai se afastando em direção às extremidades dos dois continentes, né? Da América do Sul e da África, e assim por diante. Então, no geral, são climas quentes, mas também tem clima subtropical no Brasil, né? E assim por diante, tá bom? Muito bem. Então, vamos analisar então o primeiro dos climas. Vamos ver os detalhes aqui. O clima equatorial é o mais quente e chuvoso de toda a África. Por quê? Recebe mais calor, porque está mais perto da linha do Equador, e também é chuvoso, porque o clima lá permite chover mais. E por isso a floresta do Congo, que vocês estão vendo aqui uma fotografia, né, está estabelecida nesta região. Ela é influenciada pelo clima equatorial. Encontramos então o clima equatorial no centro-oeste africano, na região, por exemplo, de Gana e da Costa do Marfim, que são dois dos países da África. Muito bem. E aqui também temos um mapa agora mostrando a região dos climas tropicais da África, né? Então, o clima tropical do hemisfério norte e o clima tropical do hemisfério sul. Repare então que tem as savanas africanas, tá bom? Com regimes de invernos secos e verões chuvosos nessa região. Olha só, nossa vegetação aqui fica seca durante um período e verdinha durante um outro período. Se você já assistiu o filme Rei Leão 1, né, já deve ter reparado lá então o momento então de fertilidade, o momento de seca e a volta então do momento de fertilidade naquela região. Muito bem. Então os verões então são chuvosos e o inverno são secos. A média de temperatura nessa região são elevadas e aparece entre as áreas desérticas, né, o clima equatorial. Então fica entre os dois, né, entre a região de deserto e o clima equatorial. Então está no meio dessas duas partes. Muito bem, e agora o próprio clima desértico que a gente vai tratar nesse momento. Olha só, o maior deserto do mundo, o maior deserto quente do mundo, se encontra no continente africano, que é o deserto do Saara. Mas não tem só o deserto do Saara nesse continente. Também tem o deserto do Kalahari e o deserto aqui da região leste da África, né? Região da Etiópia, ali da Eritreia e etc. E apresentam uma elevada amplitude térmica. Explicando o que é uma amplitude térmica. Então, é a diferença de temperatura ao longo do ano. Então, por exemplo, no verão pode ser muito quente, pode chegar a 40, 45, 50 graus positivos, né? Em alguns lugares do deserto pode chegar a 60 graus positivos. E à noite pode cair drasticamente a temperatura. Imagine você, né? Pode chegar até, às vezes, a nevar em alguns desertos, né? São características de deserto. Então, é uma grande amplitude, uma grande abertura, né, de uma diferença entre uma temperatura negativa, passando pela temperatura zero, até chegar a uma temperatura maior, né, uma temperatura muito quente. Então, isso é uma amplitude térmica. E, como é a região de deserto, chove pouco, cerca de 250 milímetros de chuva anuais. Então, é relativamente pouco, por isso que é deserto. Muito bem. E agora aqui temos, nessa parte em laranja, né, nessas duas partes em laranja, temos aí o clima semiárido. É uma região, então, bem interessante. Olha aqui uma fotografia, né, de uma característica de plantas que se adaptaram a essa região. Aparece, então, nas regiões norte, central e sul da África. Apresentam longos períodos de estiagem, ou seja, não chove, né, nesses períodos, e altas temperaturas. Então fica muito quente durante a maior parte do ano. Chuvas escassas, até chove, mas de forma mais escassa, e são mal distribuídas, são chuvas irregulares ao longo do ano. Beleza? Muito bem. E tratando agora do clima mediterrâneo, né? É o clima mais agradável, mais ameno que tem no continente africano. Por quê? Porque no geral é um clima que tem as temperaturas ali próximas ali ao que é agradável, por exemplo, ao ser humano, né? Então aqui tem uma vegetação, né? Por exemplo, na costa norte aqui da África,
ok? Próximo ao mar Mediterrâneo, daí o nome clima mediterrâneo. Então, na África, ele aparece então nos extremos norte, extremos sul da África, influenciando então ao norte pelo mar, então é influenciado pelo mar Mediterrâneo. Então vem chuvas ali, né, para aquela região, traz um clima agradável, né, temperaturas aí de 25, 30 graus aproximadamente. Tem uma estação seca e uma estação mais chuvosa também nesse clima. Muito bem, e chegando ao clima frio de montanha. Então, repare, nas montanhas, quanto mais alto no geral, mais frio fica. Por isso que no topo das montanhas tem o quê? Tem o gelo, né? Então, repare, né, por exemplo, nesse monte aqui, né, se não me engano, é o Monte Kilimanjaro, né, que fica na África. Então, no topo dele tem a neve. Então, apresentam baixas temperaturas e chove relativamente pouco. E quando chove, no geral, é na forma de neve, tá bom? É um clima de altitude. Se encontra, então, nessa porção, né, dos planaltos orientais da África, principalmente. Mas também tem um pouco na região das cadeias da cadeia do Atlas, né? Vai lá no topo das montanhas mesmo, beleza? Mas principalmente predomina nessa região africana. Então, nossa outra proposta de atividade aqui, olha só. Analisando as características dos tipos climáticos da África, né? Construir então um quadro comparativo com cada um dos climas. Então, você vai elaborar então aí um quadro, passem no seu caderno, vai dar mais ou menos metade da folha do seu caderno, colocando de um lado, né, na primeira coluna, o nome dos climas, e na outra coluna você vai pôr ali então as principais características bem resumidinho aí, tá bom? Para que você possa então ter ali um quadro comparativo ali para facilitar nos seus estudos. Faça então e em seguida voltaremos com a correção.
Ok, lançamos então aqui a sugestão de você elaborar um quadro, né, comparativo com os climas e suas características. Vamos ver então como é que ficaria então no modelo sugestivo aqui? Vamos lá. Então, olha só, o professor preparou então esse quadro aqui, né, com o nome de cada um dos climas e aqui as principais características. Vamos aqui de forma bem sucinta. O clima equatorial, ele é quente e chuvoso o ano todo. Então, aquele mais chuvoso e quente que tem na África. O tropical, né, são verões chuvosos e invernos secos. E as médias de temperaturas anuais são relativamente quentes. Temos também o clima desértico, né, que é o mais quente e seco de todo o planeta. É um clima bem quente. Elevada amplitude térmica, ou seja, tem então a diferença muito grande de temperatura positiva e negativa no deserto, porque à noite, né, faz frio no deserto. Aí tem o clima semiárido. Semiárido por quê? Porque ele é quase árido. É aquele clima que não é o árido, não é ainda o seco, né? Sim, é aquele quase seco. Qual é a característica? Longos períodos de estiagem, altas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Aí temos o clima mediterrâneo, tem um errinho aqui, né? Então, acento é circunflexo, né, na verdade. Temperaturas amenas em grande parte do ano. Então, as temperaturas são agradáveis, né, de modo geral, nesse clima. Ok? Que está, inclusive, nos extremos norte e sul do continente africano. E, finalizando aí, o clima frio de montanha. O próprio nome já diz, né? É um clima frio e está no topo das montanhas, de modo geral, sobretudo no lado leste da África, tá bom? Na região dos Planaltos, onde está, por exemplo, o Monte Kilimanjaro. Ok? Muito bem, então, nesta aula nós vimos aí, então, sobre os principais climas africanos, né, as suas principais características, e nós comparamos também com, por exemplo, o nosso país, né, que é um clima tropical, no modo geral, no nosso país. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro.